instituições financeiras já oferecem o serviço, mas o BC quer padronizar as regras. Foi remarcada para amanhã de sábado a votação de uma resolução do Bahrein no Conselho de Segurança da ONU para proteger a navegação comercial no Estreito de Hormuz, rota pela qual passa 20% da produção mundial de petróleo. 2 diplomatas confirmaram a informação ao jornal The New York Times. A análise estava agendada para essa sexta-feira, que é feriado nas Nações Unidas. Com o poder de veto, China, Rússia e França se opõem à autorização do uso da força para liberar as operações no Estreito. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06, 3 de abril, está começando CBN Esporte. Hoje, sexta-feira, mas uma sexta-feira santa, uma sexta-feira de feriado, uma sexta-feira de muita reflexão, né? E a gente... Uma sexta-feira de encontros familiares, isso é muito bom, muito importante, mas refletir o verdadeiro significado desta sexta-feira. Porém, no mundo esportivo, uma sexta-feira agitada, porque pré-sábado de Aleluia, pré-domingo de Páscoa, mas com muito futebol de Série A a Série D de Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vamos começar com Série D de dados, gente. A competição começa neste fim de semana e a nossa região é representada pelo 15 de Piracicaba. Ioquim recebe o Nova Iguaçu às 6 da noite no estádio Barão da Serra Negra. Isso, amanhã o Alvinegro faz parte do grupo 14. Outros paulistas disputam a competição do mesmo grupo do 15. O Noroeste enfrenta o Sampaio Correia amanhã no Rio de Janeiro. O Velo Clube também vai ao Rio para encarar o Maringá. Pelo grupo 13 tem Água Santa e América do Rio. E o duelo entre portuguesas, amanhã no Rio de Janeiro também. A Carioca contra a Paulista, lá na Ilha do Governador. Tem destaque do Guarani, sim, o Guarani estreia amanhã na Série C do Campeonato Brasileiro, duelo contra o Maranhão, às 5 da tarde, às 17 horas, lá no Castelão. E a gente vai falar com Jonathan Costa, zagueiro que está confirmado pelo técnico Hélio Cizenando, amanhã, diante do Maranhão. E além do Guarani, mais 2 paulistas entram em campo pela terceirona. A Ferroviária enfrenta o Maringá amanhã às 7h30 fora de casa. A Inter de Limeira recebe o Floresta no domingo às 5 da tarde. E no mesmo horário, o ituano aqui do nosso Fábio Scheibe recebe o Anápolis no estádio Novelli Júnior. Anápolis. Cara, essa vinheta, ela é sensacional. E direto de São Paulo, Gabriel Dudziak traz as notícias dos gigantes do nosso estado. O Santos fez bonito, venceu o Remo por 2-0. E o Palmeiras, hein? Que maravilha, não vê ninguém à frente, é o líder depois da vitória sobre o Grêmio. O Palmeiras venceu mais uma no Brasileirão e manteve os 3 pontos de vantagem na liderança do campeonato. Na noite desta quinta, o Alviverde bateu o Grêmio por 2-1, graças a 2 gols do volante Marlon Freitas. O Santos também venceu 2-0 no Remo, com Neymar tendo atuação irregular, mas decisiva nos lances dos gols de Tassiano e Moisés. Amanhã, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Morumbis e no domingo, o Corinthians encara o Internacional na Neoquímica Arena. Rodada do final de semana também promete pegar fogo o campeonato.
contra o Manchester City pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Ele também não terá condições de enfrentar o Paris Saint-Germain pela Champions no meio de semana. Segundo o técnico Arne Slot, a expectativa é de que o goleiro brasileiro esteja de volta no final da temporada. O goleiro está se recuperando de lesão na coxa esquerda. Calma, final de temporada na Inglaterra entre abril e maio. Mas complicou, hein, Carlão? Complicou, lesão muscular complicou, vai ter que tomar muito cuidado aí o Alisson, a recuperação vai ter que ser perfeita se ele quiser ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Aliás, muitas lesões, hein, atrapalhando o trabalho do Carleto. E ao meu lado, Fábio Scheibe, nesta sexta-feira santa. Cara, eu fui bem, hein? Fui bem, consegui tirar o sultão do rádio lá do Palacete Acarpetado, lá do Principado de Itu, para nos servir aqui no CBN Esportes. Fabião, bom dia, boa sexta-feira. Rapaz do céu, o que aconteceu com o Malvadão? Ele foi bonzinho em Bragança Paulista, Fábio Scheibe? Exatamente, Carlão de Freitas, muito bom dia, ouvintes CBN. O Flamengo ontem acabou perdendo por 3-0. Na verdade, Bragantino ganhou do Flamengo por 3-0, poderia ter sido 4. Bragantino teve um gol anulado já no final da partida. Estranho também, hein? Poderia ter sido marcado, não achei falta, pegou na mão do cara. Pois é, no Cícero Pegou, Souza mas estourou na barriga dele antes de pegar na mão, pô. Bora lá, mas metemos 3-0 nos caras, né, Fabião? Bragantino contra o Flamengo teve o Pulgar expulso também, uma agressão também do Pulgar, que é caracterizado por condutas violentas em campo, e ontem foi expulso de forma correta pela arbitragem. Ontem também a Chapecoense acabou perdendo, tomando vareio do Atlético Mineiro que tá tentando se reencontrar no Campeonato Brasileiro, fez 4-0 para cima da Chape lá na Arena Condá. E com esses resultados, a zona de rebaixamento, que a gente via grandes times antes, agora já está se caracterizando pelas equipes de menor investimento, podemos dizer assim, né? Na verdade, o Cruzeiro ainda está na zona de rebaixamento, mas na 18ª colocação Chapecoense, 19º Mirassol, e o Remo está na lanterna da competição, Carlão. Fábio Scheibe, é começo aí, mas o sinal de alerta ligado. Chapecoense, Mirassol e Remo tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado aí. Fica uma vaga aí que pra brigar, o Cruzeiro está, mas deve sair já. O Internacional que tem que ficar o de Internacional olho, todo ano é esse namoro aí com o rebaixamento, Coringão, Botafogo estranho, o próprio Santos, Vitória é outro que é o 12º colocado com 10 pontos, mas precisa tomar cuidado também. O interessante do Vitória, no Barradão ele vai muito bem, né? Difícil ganhar do Vitória lá na Bahia. O Jair Ventura faz bom trabalho, cara. A gente pode contestar um pouco a forma que ele faz, às vezes recuado demais, pragmático demais, mas quando pega equipes que sabe do seu limite, acaba fazendo boas campanhas, assim, do tamanho das equipes. Esse trabalho na parte de baixo realmente é muito bom do Jair Ventura, que é ídolo lá pelos lados do Esquadrão, né? O Vitória também é chamado de Esquadrão, não é? Não, que é o Bahia. É o Bahia, né? Aço, pelo amor de Deus. Então desculpa aí a torcida do Vitória. Torcida do Vitória, os imbatíveis, né, Fábio? Aí sim. Então tá certo, e você pode... Eu quero saber quem está ouvindo o CBN Esportes, cara. Sexta-feira Santa, às vezes o cara tá fazendo aquele bacalhau gostoso, tem muita gente que gosta, curtindo né, com a das família, notícias. então ele coloca no CBN, nos 99.1, pra curtir aqui o nosso programa. E você pode participar, 99186-9070, 99186-9070. Você falou bacalhau, e o bacalhau esse ano tá cada vez mais salgado, hein? Você viu o preço do bacalhau esse ano? Tem que mudar pra outro tipo de pescado. Ai, meu Deus do céu, as coisas estão muito caras no nosso país, pelo amor de Deus. Mas 99186-9070 é o nosso zap. Vamos esquecer um pouco o preço e vamos falar um pouco de futebol, mas eu sei que é muito difícil. E quem comanda o nosso programa é ele, Valmirzinho Bortoleto, que vai pra Recife já, cara. Valmir tá com a vida boa, tá com a vida ganha e vai acompanhar a macaca dele lá nos aflitos. Uma boa viagem, Valmir Bortoleto, leve boas energias pra sua Ponte Preta. E claro, no comando do streaming, ela, brava, ela pega no nosso pé, ela é anti-crachá, mas ela é muito competente. Samila Dip. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h15, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas.
Começam as quartas de final da principal competição de vôlei do Brasil e o Vôlei Renata enfrenta o Monte Carmelo no sábado, dia 4 de abril, às 6:30 da noite, no ginásio do Taquaral. E aqui na CBN você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Campinas. Vôlei Renata e CBN, juntos na Superliga 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. 11:16, Mário Quintino, sexta-feira de feriado, um feriadão prolongado. É sempre importante ficarmos alerta aí com relação às estradas, às ruas, às avenidas da nossa região. E como elas estão, Marinho? Bom dia, uma boa sexta-feira de feriado para você. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando nesse feriado. A gente traz informações da rodovia Dom Pedro, porque mais cedo aconteceu um acidente na altura do quilômetro 136 aqui em Campinas, uma queda de motociclista, e ainda tem atendimento dessa ocorrência na passagem pelo Parque das Universidades para quem vai no sentido de Atibaia e também de Jacareí. Nesse momento, interdição apenas no acostamento pela pista expressa, mas a atenção por conta ainda da movimentação das equipes da concessionária não chega a ter lentidão pela região. Ainda na Dom Pedro, a movimentação é maior para quem vai em direção de Atibaia e Jacareí, principalmente já no trecho de Atibaia. Tem um trecho com obras no quilômetro 87 e também no acesso para a rodovia Fernão Dias. Mais cedo, a lentidão acontecia exatamente ali no trecho e ainda tem lentidão também na Fernão Dias para seguir em direção de Minas Gerais pelo excesso de veículos e também uma ocorrência no quilômetro 38 na altura da cidade de Atibaia. Falando da Dom Pedro, para quem vai acessar a rodovia Anhanguera, aí por enquanto segue sem problemas. Aqui no centro de Campinas, quem segue na Benjamin Constant ainda encontra trânsito intenso na região do Mercado Municipal e também pela Ernesto Kuhlmann. Atenção lá pela região. Carlão. Brasil campeão, carnê quitado na mão. Compre sua TV a partir de 65 polegadas, parcele no carnê Casas Bahia. E se o Brasil for campeão, a Casas Bahia quita o seu carnê. Corre pra loja. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze 19. Ô Fábio Scheibe, será que a galera tá acompanhando o nosso programa, cara? Tem aí participação? Tem muita gente participando aqui. 99186-9070. Tá em casa, tá tranquilo, mas tá curtindo a CBN e aproveita para mandar um recado aqui pra gente, participar aqui na nossa programação aqui no CBN Esportes. Tem um áudio aqui do Antônio Roberto, daqui a pouco eu ouço também, eu trago a análise dele aqui também, a opinião dele, mas vale aqui destacar essa participação do Antônio Roberto, um grande abraço. O Wagner de Hortolândia tá mandando também um ótimo feriado aqui no trabalho, mas sempre na audiência, ele está trabalhando e está na audiência aqui curtindo. Wagner de Hortolândia, um grande abraço para ele. Quem está conosco também é o sempre presente Antônio Wilson Lopes, está curtindo a programação aqui, está trabalhando também, mas está ouvindo a CBN. Tem muita gente que trabalha assim, né? Não dá para também, o pessoal tem compromisso também, né? Sexta-feira Santa a gente sabe que é um dia mais de reflexão, mais
de retiro, mas o pessoal tem que trabalhar também, tem as obrigações do dia a dia, né? Assim como nós, né, Fábio Chay? Graças a Deus. O Luiz Nascimento tá participando conosco aqui também. Boa Sexta-feira Santa a todos boa Sexta-feira Santa a todos do Esporte da CBN. Voltando ao tema da Copa do Mundo, a grande quantidade de jogadores estrangeiros no campeonato italiano está dificultando o surgimento de novos craques. É o que o Carlão sempre fala, que ele bate nessa tecla aí também, e isso poderá acontecer aqui no Brasil em um futuro próximo. Acho que nem tão próximo assim, acho que já está acontecendo, viu? Luiz Nascimento, aquilo lá que a gente fala sobre o limite de jogadores estrangeiros, a gente teve um caso clássico aí que a gente sempre comenta, e ontem eu pude ver de perto o Grêmio com muitos jogadores de outros países. Eu não sou contra os estrangeiros, muito pelo contrário. Se a gente pegar aí todos os clubes, principalmente os grandes, tem em suas fileiras grandes ídolos, né? Você pega o São Paulo com o Pedro Rocha, claro. com o Lugano, você pega o Palmeiras com o próprio Gustavo Gomes, El Grande Capitán, né? Você pega tantos jogadores, Mancuso, né? Tantos jogadores que fizeram história, o Santos nem se fala, né? Com Ramos Delgado, ixi, por aí vai. Fluminense com o Merito. Corinthians agora com o Memphis, eu não sou contra, mas eu acho que precisa ter uma limitação, porque 9 jogadores, eu acho que 9 é no jogo, mas no elenco você pode ter 40, se 40. E eu acho que isso descaracteriza e isso faz com que as equipes não priorizem as bases. Exato. Tanto é que a gente não tem camisa 10, gente. Toda vez a gente fala a mesma história. A gente vai listar aqui 5, 6, e desses 5, 6, talvez 2 com potencial de seleção brasileira. Então é muito pouco. Quando surge um camisa 10 no Brasil, ele vai jogar pelos lados pra ficar marcando o lateral. Sabe? Então eu acho que o futebol brasileiro precisa de muita reflexão. Essa coisa da gente copiar o europeu em tudo não é legal. Né? Mas a gente, vamos ver se a gente encontra o caminho. Essa coisa de estrangeiro, isso merece um podcast, porque às vezes você é mal interpretado. Eu estou falando, gente, esportivamente, pelo amor de Deus, meu caro Fábio Chay. Exatamente, Carlão. César de Campinas também, ele tá perguntando, vocês acham que tem que emprestar o Ryuta para outro time? Seria uma opção ficar no Guarani? Ele foi emprestado, né? O Ryuta foi emprestado pro Pouso Alegre, vai disputar a Série D do Brasileirão pela equipe mineira. Cristiano Salvione tá conosco aqui. Que ele tá falando? Bom dia, Fábio, Carlão, tamo junto, Xaraná. Hoje é dia de comer peixe, lembrar de um monte de ex-amigos do Chaibe. Que eu falei aquele dia do meu ex-amigo, Magrão, Risotinho. Ele tá tirando um sarro aqui, os traíras, né? Ele mas falou o Fabião assim. Renovou, refez a amizade com ele. Refez, grande gente boa. E também aqui pra finalizar nesse primeiro giro, o Diego do CG, né? Do Campo Grande, tá trabalhando e participando com a gente. Sobre gol anulado do Bragantino ontem, porque a regra muda estando no ataque ou na defesa. Muito estranho, eu também. Porque muda dentro e fora da área. A interpretação do árbitro, né? A gente sabe que no meio campo a visão do árbitro é diferente dentro da área. Por exemplo, um pênalti que não é tão pênalti assim, no meio campo o cara marca falta. Então ele fala aqui que tem que ter padrão, se é falta em um lugar do campo e em outro também é. Um grande abraço pro Diego do CG. Aproveitando, Carlão, vou mandar um abraço também Fabião, pro meu grande amigo, o Marcelo Gomes. Marcelo Gomes é lá da Rua da Bica, lá em Barueri. Eu conheci o Marcelo Gomes há um tempo atrás, assim, um cara muito do bem, um cara muito legal também, e eu paro meu carro justamente na residência dele, já tivemos perto problemas com isso, hein, Fábio Chay? da Arena Barueri. Ele fica lá, ele tá curtindo, falou pra ele curtir, ele ouve a Rádio CBN, depois ficou sabendo que eu trabalho na CBN, ele sempre põe pra eu escutar aqui na sua arena. E o Marcelo Gomes, lá da Rua da Bica, do lado da Arena Barueri, um abraço também pra ele e um beijo pra mãe dele, a irmã Clarice, tem 92 anos, a irmã Clarice. Boa, Marcelão. E foi recebeu o prêmio de idosa mais simpática e elegante de Barueri. Que bacana. Pessoal muito do bem, um grande abraço. Palestra, nosso? Não, acho que não torce Não muito pra liga futebol. muito. Ele gosta de guardar os carros lá pra fazer um dinheirinho Legal, dele lá, isso aí, cara. tá certo, boa. Grande Marcelo Gomes e a irmã Clarice. Marcelo Grande Gomes, abraço. legal, tá certo. Então, 11h24, e falando em Barueri, então, vamos repercutir aí a vitória do Palmeiras, a vitória do Santos e já a preparação para a próxima rodada que vai pegar fogo, né? O Palmeiras tem duelo difícil lá em Salvador para defender a liderança do Campeonato Brasileiro, mas primeiro repercutir aí a boa vitória do Verdão e também uma vitória importante do Santos diante do Remo. Gabriel Dudes.
Dudziak. Em Barueri, o Palmeiras buscava vencer o Grêmio para abrir novamente vantagem dos mais próximos perseguidores na briga pela liderança do campeonato. O Alviverde dominou o jogo desde os primeiros minutos, mas precisou da bola parada para abrir o placar aos 43 minutos com Marlon Freitas de cabeça após cruzamento de Andréas Pereira. O primeiro tempo ruim fez o tricolor gaúcho voltar com 3 mexidas e a reação foi quase instantânea. Aos 9, Carlos Vinícius empatou. O jogo passou a ser equilibrado, mas uma mexida tripla, agora do Palmeiras, devolveu a vantagem ao Alviverde, outra vez com Marlon Freitas. Nos minutos finais, o Grêmio buscou outra reação, só que os donos da casa se defenderam bem e somaram mais 3 pontos. Após o jogo, o herói da noite, Marlon Freitas, falou à TV Globo. Mais feliz ainda pela equipe, né? 3 pontos importantes. Jogando em casa, com o apoio do torcedor, a gente precisava do resultado. Agora uma sequência grande de jogos, pagar o preço, suportar o processo, para lá no final a gente chegar no nosso propósito. O Santos também jogou. Na Vila Belmiro, os primeiros minutos foram do Remo, que no entanto falhou na conclusão das jogadas. Melhor para o Peixe, que melhorou na partida e que conseguiu abrir o placar com Tassiano após assistência de Neymar. No segundo tempo, os santistas tiveram altos e baixos e, embora tenham sofrido algumas finalizações, mataram o jogo outra vez com Neymar iniciando uma jogada. Agora, para Escobar rolar e Moisés fazer. Foi a segunda vitória do Peixe no campeonato e o técnico Cuca exaltou o camisa 10 e elogiou a defesa. Primeiro tempo nós tivemos dificuldade, o time estava nervoso, mas depois o time se assentou, se acalmou dentro do campo, fez o gol. No segundo tempo foi um jogo mais controlado e eu acho que ressaltar que é o segundo jogo que não toma gol, é a primeira vez nesse ano que isso ocorre. Amanhã o São Paulo volta a campo para enfrentar o Cruzeiro no Morumbi. O volante Bobadilha pode ser novidade. Já o Corinthians encara o Internacional no domingo à noite na Neoquímica Arena. O goleiro Hugo Souza e os volantes Carrijo e Ranieri estarão de volta. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí, Gabriel Dudziak, 11:27. Fábio Chaib, o testemunho ocular da vitória do Verdão ontem sobre o Grêmio por 2-1. Passou um certo sufoco, mas depois consolidou a vitória com o Marlon Freitas, que vive uma fase maravilhosa, Fabião. Exatamente, Carlão. O Palmeiras não jogou bem ontem, né? É líder do campeonato, mas não jogou bem. Ainda o Palmeiras fica muito... tá jogando muito, parece com a marcha lenta, assim. Não sei se é o desgaste que o Palmeiras teve nesse começo de ano aí, onde fez de tudo aí pra ganhar um paulista. Os jogadores acabam se cansando. O próprio Marlon Freitas falou agora na entrevista sobre isso também. Mas o Palmeiras ontem fez o necessário, ganhou, mas não jogou bem. Teve as ausências do Vitor Roque, que continua lesionado, o Gomes também, né? O zagueiro Gomes, que estava com a seleção paraguaia, ficou no banco ontem também, e claro, do Piquerez, que está fora por um tempo, mas o Palmeiras fez o necessário, conseguiu uma vitória contra o bom time do Grêmio. O Grêmio está se arrumando com o Luiz Castro também, e o Grêmio teve a oportunidade de fazer até o segundo gol antes do Palmeiras. O Palmeiras encontrou o gol. A gente sabe quando se fecha muito bem o Palmeiras, acaba fazendo aquele jogo mais pragmático, uma equipe mais defensiva, realmente conseguiu essa vitória. Mas eu quero destacar também, antes do jogo, uma ação muito legal da torcida do Palmeiras, né? Ontem foi um reencontro de Everton com o Palmeiras, depois de muito tempo. A torcida do Palmeiras cantou o nome de todos os jogadores da equipe palmeirense antes da partida, e logo depois disso cantou o nome do Everton também, com aquele... Não vou cantar a música aqui porque é uma forma até meio pejorativa. É a ponte que pariu. É o melhor goleiro do Brasil, o Everton. O estádio foi muito legal. A ponte que partiu. Ponte que partiu, exatamente. É o melhor goleiro do Brasil. Cara, emocionante, né? Emocionante, levaram faixa pra ele também. Cara, eu acho que isso mexe, né? E mexe demais com o jogador, porque é o reconhecimento de um bom trabalho. O Everton é um dos grandes, né, na história do Palmeiras, participou deste momento que o Palmeiras vive, de vitórias, de conquistas, e o Everton foi um cara muito importante, muito legal. Parabéns à torcida do Palmeiras pelo reconhecimento, pela ação que fez ontem, né, em homenagear, em cantar aí a música pro Everton. Eu acho que talvez isso, Fábio, deve mexer mais com o Everton do que se ele fosse elogiar. Se ele fosse, por exemplo, criticado, se ele estivesse no Palmeiras, a torcida cantando, sim, com certeza, pra ele, porque mostra que ele fez um bom trabalho, e realmente eu acho que ele está assim nas fileiras dos grandes goleiros do Palmeiras. A gente fala do Santos aqui, eu tô acompanhando também os melhores momentos do Santos, né? Você viu o jogo do Santos, onde você achou, Carol? Sim, gostei do Santos, né? A vitória por 2-0, a vitória era obrigação, com a participação do Neymar, não foi um brilhante, mas foi decisivo. Mas deu um passe legal pro primeiro gol, é assim que tem que ser.
foi decisivo, jogou bem, clareou a jogada pro gol do Moisés e deu um passe importante pro gol do Tassiano. O que me incomodou realmente foi o chilique dele para tomar o cartão amarelo, porque ele provocou o cartão, ele ficou ali fazendo uma gracinha, o volante do Remo, o argentino Hernandes, foi lá e deu uma porrada nele. Aí ele quis ir lá brigar tal, e tomou o cartão. Que eu tiro da partida contra o Flamengo no final de semana. Tira da partida contra o Flamengo, não era um controle de carga, o controle de carga era para a semana na Copa Sul-Americana, ele iria jogar contra o Flamengo e desfalca o Santos num jogo importante. Aí depois teve a declaração infeliz, que ele falou que o árbitro estava de Chico e tal, só que tem uma coisa... Foi infeliz, não, um cara como o Neymar não se deve falar desta maneira, né? Um cara que é referência, principalmente para as crianças, tem que ter exemplo e foi completamente infeliz na declaração. Mas esportivamente falando, o Sávio é muito chato, cara. Mas é autoridade ali que não, mas eu tô falando, a maneira como o Sávio, como o Sávio conduz o jogo, porque, cara, o árbitro, ele não é só um cumpridor de regras. Ele é também um cara para conversar, para dialogar, para ser questionado, e ele tem que ser aberto ao diálogo. Não estou discutindo a qualidade, por exemplo, desses árbitros que eu vou citar, mas, pô, você pega o Klaus, ele conversa, o Daronco, ele conversa, o próprio o Sálvio não conversa muito, mas também é um pouco aberto ao diálogo, o Marcelo de Lima Henrique, sabe? É conversar. Aquele da Vila Cerda também é um bom árbitro, sabe? Né? O árbitro, ele está ali para cumprir regras, mas também para mediar, para conversar, para ser questionado, e ele tem que ter um equilíbrio. Mas, claro, o Neymar foi infeliz nas declarações, infeliz no cartão amarelo, porque vai atrapalhar o Santos lá num jogo dificílimo contra o Flamengo no final de semana no Maracanã. A impressão que passa, né, cara? Desculpa, antes do intervalo, aqui o Neymar acha que tá acima do bem e do mal, né? Ele pode fazer o que quiser, falar o que quiser. O chilique me irrita um pouco. Eu gosto do Neymar, sou um defensor do Neymar na seleção brasileira, mas o chilique do Neymar também me pega, eu acho que em alguns momentos desnecessário. 11h32, repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de abril de 2026. As cidades históricas de Minas Gerais têm programação especial para essa Sexta-feira da Paixão. Mais de 470 municípios, como Ouro Preto, Sabará e Congonhas, promovem eventos típicos da data, como missas e a tradicional representação da Via Sacra. A Secretaria de Cultura e Turismo do Estado projeta aumento de 12% no número de turistas. Os 4 astronautas da missão Artemis II partiram em direção à Lua. A chegada é aguardada para segunda-feira. Conforme a programação, a cápsula Orion, com os 3 americanos e um canadense, deixou a órbita da Terra 25 horas depois da decolagem. A jornada deve durar 10 dias e é considerada um teste importante para os planos da Agência Espacial dos Estados Unidos de pousar no satélite natural ainda nessa década e estabelecer uma ocupação permanente por lá. Primeira mulher a participar de uma missão à Lua, a astronauta Christina Koch consertou o sistema sanitário da cápsula. Num vídeo divulgado pela NASA, ela disse que tem orgulho de ser chamada de encanadora espacial. Pouco antes de uma manobra orbital, uma luz de falha piscou no painel e indicou o problema no equipamento. Em tom bem-humorado, Cristina disse que provavelmente se trata do sistema mais importante a bordo. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34.
Fábio Scheib foi buscar aquela água maravilhosa, aquela água abençoada. Ô Fabião, tem mensagem e você saiu e mais um treinador foi demitido no Campeonato Brasileiro. Gilmar Dalpozo não suportou aí a pressão depois dos 4-0 sofridos em casa para o Atlético Mineiro e a diretoria anunciou a demissão do Gilmar Dalpozo. Foi a 4ª passagem dele pela equipe do Condá. E além do Dalpozo, o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz é mais um treinador que cai neste Campeonato Brasileiro. A Chape é a 18ª colocada com 7 pontos, integra a zona de rebaixamento. Pelo YouTube, o Sandro Araújo pergunta aqui pra vocês aí na rádio, vou passar pro Carlão essa pergunta. Bora, vamos lá. Quem ganha amanhã, Maranhão ou Guarani na Série C? Como que é o nome dele? É o Sandro Araújo. Sandrão, me cobre depois. O Bugre vence. O Bugre traz o presente para sua torcida de aniversário com uma vitória sobre o Maranhão. Já já o Jonathan Costa vai falar e você preste atenção que o Jonathan Costa, ele pensa exatamente como eu, é ralar o bumbum no chão. É gramado pesado, é jogo complicado, o Guarani tem que brigar demais, não só tecnicamente, mas brigar fisicamente, se impor para conquistar o resultado positivo e vai conquistar. O Guarani vence amanhã. O Ederson Garcia tá em Sumaré, tá curtindo a nossa transmissão, a nossa programação aqui, o CBN Esportes, e tá falando, a Ponte Preta está melhorando, segundo ele aqui, que os jogadores novos vão poder dar melhor condicionamento, melhor tática também para Ponte Preta. Tem que ter paciência com o Rodrigo Santana, diz ele aqui. Eu também achei, Fabião, eu achei que a Ponte teve uma melhora, claro que a gente traça esse paralelo com relação ao que vinha acontecendo, né? Ou que não aconteceu, porque foi um desastre esse início de 2026 para a Ponte, e agora pelo menos a cara de um time, porém o torcedor tem que entender que é um time que vai brigar do meio para baixo. A Ponte, a não ser que aconteça esses milagres do futebol, esses encaixes do futebol, mas a prioridade da Ponte é somar aí 43 a 45 pontos para permanecer, e eu acho que contra o Ceará deu uma cara. Foi frustrante? Foi, com um jogador a mais, ela poderia ter vencido o jogo, atuando em casa, mas eu acho que também o torcedor tem que ter um pouco de calma, é o início de trabalho do técnico Rodrigo Santana. O Gilmar de Assis manda bom dia ao Gilmar, também tá acompanhando a gente. O Emerson Dias, sempre espirituoso aqui, manda o tio Chico do Neymar, diz ele aqui. O Neymar também tá de brincadeira, né? 34 anos, tem hora que ele parece uma criança, cara. E o Antônio Roberto, que tinha mandado um áudio aqui, no áudio ele tá perguntando por que em São Paulo não se toca o hino do estado, assim como toca o hino nacional, mas no sul do país, diz ele aqui, que tocam os hinos dos estados, é uma lei, né? No sul, na Bahia também. Mas eu vou falar pra você, cara, mais uma opinião meio que impopular. Eu acho que esportivamente hoje melhorou demais. Mas quando começou isso daí, não sei, a torcida brasileira, não sei se não incorporou. Eu me lembro de um jogo, Fábio Scheib, eu acho que era até o seu Palmeiras envolvido, viu? Na Vila Belmiro, em que o Santos já estava perfilado e o Palmeiras demorou para entrar e o hino nacional sendo executado. Eu achei uma falta de respeito tremenda do seguindo o protocolo, mas sem a devida formação. Você lembra disso? Eu lembro mais ou menos, vagamente, assim. Acho que foi lembro. muito feio, mas eu acho que hoje melhorou realmente. Mas eu tinha uma opinião impopular sobre isso. Eu acho que atrapalha demais o aquecimento das equipes e tal, mas o hino nacional eu acho legal. O hino do estado eu não sei, cara. Eu acho que ali demora quase que uns 10 minutos, é muita coisa. Exatamente. Mas é a lei, a gente tem que respeitar, mas a parte cívica, eu acho que hoje o torcedor brasileiro parece que já está respeitando mais essa coisa do hino nacional, mas acho que é por causa de lei que no estado de São Paulo não toca aí o hino do estado, não é executado. Para finalizar por enquanto aqui, o professor Eduardo Coelho, sempre participando conosco, fala: bom dia, Carlão, Carlos e Scheib, vamos contemporizar. Ontem Neymar simplesmente sendo Neymar Júnior, diz ele aqui, fazendo uma analogia aí ao eu achei ele juvenil mesmo. Eu não sou daqueles caras que nem hoje. Diz ele, sou o tiete do Neymar, hein? Eu não sou daqueles caras, principalmente alguns jornalistas que, cara, o Neymar respirou, ele tá errado. Eu não sou assim, pelo amor de Deus, eu sou um fã do Neymar, sei que ele peca, sei que alguma postura dele incomoda,
né? E que ele tem que melhorar como ontem. Se eu fosse um pai do Neymar ontem, eu chamaria a atenção dele. Ontem ele pisou na bola, né? Faltou, teve ali um destempero, ele provocou o cartão, ele ficou fazendo gracinha ali com a bola, levou uma pancada do jogador do Remo, tava perdendo o jogo, o jogador não vai amaciar. Né? Então ele sabia que ele estava ele estava sujeito a levar a pancada, o jogo já estava decidido, ele foi lá, quis tirar satisfação com o cara, e aí não foi legal. Então ontem, se eu tivesse esse poder, eu puxaria assim a orelha do Neymar. Eu tento ser muito justo, né? Quando ele faz coisa boa, como ele fez ontem, as 2 assistências, a gente tem que valorizar, mas ontem ele fez coisa errada. Só que também eu não vou ficar tripudiando, viu? Porque, nossa, cara, que a galera, quem não gosta dele, pisa, e joga na cruz, arrebenta o menino. Já fala de política. Eu acho que não é assim. Eu analiso o Neymar esportivamente. Ontem ele foi bem, jogando, ajudou o Santos, não foi brilhante, mas ajudou, mas pisou na bola realmente nas declarações e também no cartão amarelo. Justo, pra mim foi isso que aconteceu. Eu elogio quando tem que elogiar e a crítica quando tem que criticar. 11h40, vamos fazer o seguinte então, para os nossos parceiros do YouTube, para os nossos ouvintes também, para os nossos internautas, vamos falar do Guarani. O Guarani que joga amanhã às 17 horas lá no Castelão Maranhense. O Bugrão estreia na Série C do Campeonato Brasileiro e tem este duelo com o Maranhão. E o Jonathan Costa, o zagueiro do Guarani, que foi bem, eu acho, no Campeonato Paulista, fez um gol importante contra a Portuguesa, se eu não estiver enganado, lá no Canindé. Ele falou sobre a competição, sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, como que o Guarani tem que se comportar, não só no jogo contra o Maranhão, mas também na sequência da competição. Então, a gente treina todos os dias em parelho ao Maranhão, né? Então, acho que eu acompanhei o jogo contra o Ferroviário, né? A gente sabe da qualidade do Maranhão, né? A Série C, sabe como é que é difícil, tem que se impor dentro e fora de casa. A gente vai enfrentar um time muito rápido assim, né? Mas a gente está trabalhando para a gente neutralizar o ponto forte deles e, se Deus quiser, sair com 3 pontos. Foi muito difícil para nós sair da Paulista. A campanha que a gente fizemos um bom trabalho, acho que a torcida também falou, faltou o detalhinho ali, algumas coisas, mas a gente saiu cabeça erguida. Infelizmente, a Copa do Brasil, a gente sabe como o jogo é difícil, sem VAR, o juiz campo alagado. Então foi muito difícil para nós também, acho que doeu bastante assim, a eliminação na Copa do Brasil. E cabeça erguida do futebol não tem como lamentar. Hoje, agora, essa semana tem a estreia no Brasileiro, que é o principal objetivo do clube. Esperamos que possamos alcançar esse objetivo. Tá aí o Jonathan Costa, zagueiro importante, zagueiro que contratado esse ano, um dos líderes também dessa equipe do Guarani, e concordei com a fala dele, né? A importância da seriedade do Guarani dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, assumir a responsabilidade como um protagonista e jogar bola e suar demais para que o Guarani primeiro se classifique e depois possa conquistar o acesso. Fábio Chaib, parada dura amanhã lá no Castelão Maranhense. Na estreia do Hélio Cizenando no comando do Guarani, né? Sim, ele chegou nesse tempo aí que o Guarani ficou nessa intertemporada, já que foi eliminado lá da Copa do Brasil pro Castanhal, e durante esse mês de março todo aí, o Hélio Cizenando não teve a possibilidade de comandar o Guarani em um jogo oficial. O Guarani que deve ter uma equipe com praticamente a mesma que terminou a primeira fase do Paulista, né? Podemos dizer assim. Na verdade tem o Inayan também, que foi contratado, lateral direito, que deve começar jogando. O João Paulo, por enquanto, deve começar na reserva, mas eu tenho aqui até no próprio GE também uma escalação que foi testada durante esses dias. Manda ela, Fabião. Com Kaique França, Inayan, Rafael Rodrigues, Jonathan Costa, que falou conosco há pouco, e Emerson Barbosa, William Farias e o Isaac tendo mais uma oportunidade, o Herbert, Guilherme Parede, Mirandinha e também o Luca. O que chama atenção é o Diego Torres, não tá nem relacionado aqui para essa equipe que fez esse evento teste, esse jogo teste no meio da semana contra é a base, né? A base do Campeonato Paulista, é a base que cumpriu o papel de permanência com tranquilidade. Faltou pouquinho ali para consolidar a classificação, aquele vacilo
no jogo contra o Botafogo e depois confirmar diante do Palmeiras fora de casa ficou muito complicado, mas fez um Campeonato Paulista ok, e o que foi decepcionante foi a Copa do Brasil, né? A eliminação diante do Castanhal, mas espero que aquilo fique como um aprendizado, né? O Hélio Cizenando não era o treinador, mas com certeza viu, ficou sabendo e deve ter falado com a rapaziada sobre a importância da Série C do Campeonato Brasileiro, a mudança de postura e que o Guarani consiga aí um bom resultado desta escalação. Deixa eu pegar aqui um pouquinho uma colinha sua, Fabião. Inayan chegou agora, né? Nesta última janela. E a novidade é o Herbert, né? O Herbert que foi o herói do derby, depois caiu um pouquinho de produção, né? Mas é um jogador forte, um jogador que arrasta para um jogo fora de casa, num gramado que pesado, pode ser importante. E à frente, a base do Paulistão. Guilherme Mas seria um quatro atacante, será? Herbert, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca? Talvez aí alguma recomposição, não sei se vai ser essa equipe, talvez até o João Paulo possa estrear, né? Não sei, mas essa é uma base, não vai fugir muito disso. Acho que até o João Paulo pode entrar. O João Paulo foi testado junto com o Isaac um pouco mais recuado, mas a base vai ser essa, o ataque com Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. Velocidade do Mirandinha vai ser importante, até porque o Guarani deve iniciar um pouco mais retraído, estudando o Maranhão para tentar aproveitar os espaços e na base da velocidade vencer o jogo. Acho que é uma boa escalação com alguns ajustes que serão feitos, mas o Guarani tem aí a obrigação de cumprir um bom papel na Série C do Campeonato Brasileiro. Para fechar o assunto do Guarani, a gente tem um material lá do Maranhão também. Nosso parceiro Thiago Bastos, ele fala sobre a montagem do Maranhão, sobre o propósito do Maranhão nesta Série C do Campeonato Brasileiro. E olha só, hein, quem fala do Maranhão pensa que os famosos são Motoclube, Sampaio Correia e tudo mais, só que o Maranhão está surgindo e com muita força, e o Thiago Bastos traz aí o material da equipe do Maranhão que vai enfrentar o Guarani amanhã pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vai, Thiagão! De olho no adversário. Olá, um abraço para os amigos ouvintes da Rádio CBN e informações do Maranhão Atlético Clube, que vai enfrentar neste sábado aqui em São Luís o Guarani pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro da Série C. Uma semana agitada aqui para os lados do adversário bugrino. O presidente do Maranhão Atlético, Carlos Eduardo Dias, veio a público, chamou a imprensa e disse que o atual técnico Marcinho Guerreiro segue no comando. O Maranhão, que vive uma sequência ruim na temporada, são 4 derrotas consecutivas, considerando decisão do Campeonato Maranhense, em que o time foi vice-campeão estadual, perdeu para um time considerado surpresa, o IAP, que é daqui de São Luís do Maranhão, que conquistou seu primeiro título estadual. Tem ainda uma derrota na Copa do Brasil, que foi muito lamentada para a equipe do Ceará, jogo realizado aqui em São Luís, derrota por 1-0, que gerou eliminação na terceira fase da Copa do Brasil. E ainda 2 derrotas pela Copa do Nordeste, uma para o América jogando em Rio Grande do Norte e outra para o Ferroviário do Ceará aqui em São Luís, derrota por 3-2, que complicou bastante a campanha do Maranhão Atlético, que é conhecido aqui em São Luís e além fronteiras como o Bode Gregório. É o mascote, é o bode, exatamente, o animal, o bode, é o mascote da equipe atleticana. O técnico Marcinho Guerreiro, que depois de receber este respaldo da diretoria, segue montando o time para este campeonato brasileiro, recebeu alguns jogadores, dentre eles o meia atacante Felipe Sales, que atuava até então no futebol do Piauí. Outros jogadores também chegaram e o treinador deve fazer pelo menos 2 mudanças na equipe que jogou a última partida contra a equipe do Ferroviário do Ceará. No meio-campo, o volante Rosivan deve novamente voltar à equipe titular, ele que começou a temporada como integrante dos 11 titulares, mas havia deixado a equipe por opção técnica. Volta, portanto, no meio-campo. E o Luiz Gustavo, meia atacante rápido, insinuante, deve ganhar também uma oportunidade. Provável Maranhão Atlético para essa estreia em São Luís no estádio Castelão deve ter Jean no gol. A defesa deve ser composta por Bal, a zaga por Lucão ou Tibúrcio, Kevin, capitão da equipe, e André Radija, especialista em bolas paradas, na lateral esquerda.
Meio de campo deve ser composto pelo primeiro volante Railson, Rosivan e ainda Emerson Vagalume, principal articulador da equipe do Maranhão Atlético. O ataque deve ser composto por Will, Felipe Sales ou Luiz Gustavo e ainda na frente uma dúvida, mas apostaria em Felipe Cruz, jogador atacante que já passou aqui pelo Maranhão Atlético, sendo escalado. Ingressos à venda, jogo no Estádio Castelão por opção técnica. O Maranhão entende que o gramado do Estádio Castelão favorece o jogo de toque de bola e de rapidez da equipe atleticana. O Castelão que está passando por reformas, isso mesmo, no meio da temporada, apenas o setor de cadeiras cobertas e um setor em específico, o setor 6, que fica atrás de um dos gols, esses 2 setores estarão à disposição. Eu sou Thiago Bastos, faço parte da equipe da Rádio Mirante News FM 104,1, daqui de São Luís do Maranhão, mandando as últimas informações do Maranhão Atlético Clube. Boa, Tiagão. Olha o bode aí, cara. Bode, eita. Né? Que é conhecido também o Maranhão como demolidor de cartazes, viu? Ó, tá aí, começando com tudo, velho. Apelidos interessantes do Maranhão, que amanhã recebe o Guarani. 11h50, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tudo sobre a macaca que enfrenta o Náutico no Recife. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E vai começar a fase quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. O Campinas, o Vôlei Renata, amanhã recebe o Monte Carmelo às 18h30, 6h30 da noite, no ginásio do Taquaral. As outras decisões, Cruzeiro e Goiás se enfrentam também amanhã às 9 da noite, lá no ginásio do Riacho. O Minas encara o Suzano às 8, lá na Arena UniBH em Belo Horizonte. E o Praia Clube em Uberlândia recebe o Guarulhos no domingo às 5 da tarde. Aqui no Iga Atacado, sua Páscoa fica ainda mais especial, com muitas opções para escolher e preços especiais. Filé de tilápia iglu sem pele congelado 400 gramas, R$19,90. Bombom Nestlé especialidades 220 gramas, R$10,59. Bombom Ferreiro Rocher com 4 unidades 50 gramas, R$10,98. Bombom Rafaelo com 9 unidades 90 gramas, R$14,90. Ofertas válidas até 6 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Onze 53, então vamos falar da Ponte, que amanhã encara o Náutico Capibaribe lá no estádio dos Aflitos, jogo difícil. E o técnico Rodrigo Santana, ele falou após a partida contra a última, me ajuda aí, Ceará. Tudo, contra o Ceará, o empate em 1-1. Ele falou sobre a formatação da equipe, o entrosamento da equipe, pediu um tempo aí pra torcida, entende aí algumas críticas, mas ele falou sobre a 5ª rodada, que aí sim ele já vai ter uma clareza sobre quem vai ser titular e reserva. Fala, Rodrigão! Eu acredito aí que a 5ª rodada, eu acho que o jogador tem que estar com ritmo, tem que estar adaptado, tem que entender o que a competição exige. Alguns jogadores não vêm dessa competição, outros já têm experiência nessa competição, só que uns vêm de lesão, outros vêm de um tempo parado, né? Mas eu acho que já é o tempo suficiente. Eu acho que eu aqui em casa, pelo menos já fiz 2 jogos dentro de casa, eu acho que tem que fazer muito valer aqui a permanência. É evidente que é o primeiro passo, né, da Ponte, entendendo que nesse primeiro turno aí a gente tem que ver onde a gente vai terminar no primeiro turno,
né, para entender se dá para brigar apenas para livrar ou com chances reais de um possível acesso. Eu acredito que sim. Hoje foi prova disso, com todas as dificuldades que a gente tem, algumas limitações. A gente enfrentou um adversário favorito com possibilidades grandes de sair daquele vitória. Acho que se a gente conseguir somar o máximo de pontos aqui, buscar as vitórias dentro de casa e saber fazer um jogo tranquilo, seguro, fora de casa e arrancar ponto lá fora, a gente pode brigar por coisas maiores, né? Mas eu acho que da quinta rodada no máximo aí a gente consegue identificar quem são os 11 iniciais, quem são as opções que a gente tem de banco seguro para entrar e não alterar muito o padrão do jogo. É sempre muito difícil, né? Jogar lá nos aflitos. Mas a gente vai entender quem tem condições de jogo, né? Quem consegue recuperar nessas 72 horas para fazer um bom jogo e buscar ponto lá, né? É um time que também movimenta muito, que sabe também usar muito o fator casa. E da mesma forma que vieram aqui e conseguiram empatar, a gente tem possibilidade de ir lá e também buscar ponto, né? Da mesma forma que o próprio Náutico foi lá e ganhou o jogo do Atlético Goianiense. A gente sabe que não tem jogo fácil na Série B. Vamos ver quem vai estar com condições, quem vai estar com força, quem vai estar recuperado para tentar procurar os 11. Dificilmente eu consigo manter esse time, né? Uma vez que alguns jogadores saíram aí lesionados, saíram com cãibra, a gente vai ver se consegue recuperá-los para fazer esse jogo do Náutico. Mas a gente acredita que está no caminho, ele está muito próximo de a gente conseguir ter um time um pouquinho mais equilibrado, mais experiente e firme ali fisicamente para conseguir sustentar mais o jogo. Tá aí, então já mostra que vai ter mudanças, né? Principalmente em razão do desgaste deste duelo contra o Ceará, mas jogo difícil contra o Náutico vem de vitória, né? Sobre o Atlético Goianiense, virada 2-1. O Hélio dos Anjos sempre fazendo um bom trabalho lá pelos lados do Timbu, junto com o filho dele, o Guilherme, mas parada complicada pra Macaca amanhã às 18 às 6 da noite lá no Recife contra o Náutico, Fábio Scheibe. Exatamente, Carlão, a Ponte que perdeu fora de casa já para um adversário de menos qualidade que o Náutico, né, no Atlético, na estreia da competição, agora tem esse desafio complicado. O Náutico que subiu junto com a Ponte Preta da Série C ano passado, e é uma partida complicada que a gente sabe a atmosfera dos aflitos ali, a torcida fica muito perto também, é um estádio que faz muita pressão e a Ponte tem que tentar voltar ao menos com um ponto de lá, sabendo que a situação é complicada. Lógico, a Ponte tem totais condições de vencer também, apesar de um time novo, né, sendo formado ainda, mas o empate, na minha visão, é um bom resultado, um bom negócio para a Ponte, que tem que somar esse número desejado aí de pontos possíveis, principalmente fora de casa, sempre lembrando que em casa a Ponte tem que ter as vitórias para poder chegar ali ao desejado 43, 44 pontos no final do campeonato, para não correr nenhum risco de rebaixamento. Ponte e Náutico que tem históricos de confrontos muito marcantes, né, Carlão? Sim, vira e mexe, o Náutico está aí na vida da Ponte Preta, em alguns momentos. Ano passado já foi assim, né? Na fase final alguns momentos um sabor especial para a Ponte, como em 97, como agora, né? 2025 também, que a Ponte venceu nos aflitos e empatou aqui e conquistou o acesso. Em outros momentos não tão legais para Macaca, como em 2014, em que o Náutico já estava tranquilo na Série B, a Ponte brigava pelo título, o Náutico segurou um empate, né? A Ponte não perdeu aquele jogo lá em Recife, empatou, né? No jogo que o Adrianinho desperdiçou uma oportunidade no fim. Em 2013 também a Ponte faz um jogo decisivo aqui em Campinas para tentar permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Náutico vence a Ponte, o Náutico já estava rebaixado e levou a Ponte Preta junto, então é um duelo aí que tem muita história, tem até uma certa rivalidade e depois do ano passado uma cumplicidade, né? Porque o Náutico subiu graças à Ponte, né? A Ponte ajudou muito o Náutico nos duelos contra o Guarani. O Guarani brigava também pelo acesso, a Ponte conseguiu a vitória sobre o Bugre e isso ajudou muito o Náutico, tanto é que alguns torcedores do Náutico, eles agradecem a Ponte Preta até hoje, o próprio Hélio dos Anjos na época mandou vídeo para os jogadores da Ponte também. Então, de uma relação de rivalidade em virtude de tantos duelos decisivos, virou uma relação de cumplicidade em virtude da Ponte ter aí ajudado o Náutico na temporada passada a conquistar justamente o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.
Fabião, 11h59, tô vendo aí a galera tá mandando mensagem. Tá mandando boa mensagem. Participação, hein? Sexta-feira Santa e a rapaziada participando do nosso programa. Aqui o Mala do Renato Alves fazendo brincadeira mais uma vez. Vai dormir, vai, Renato. Pelo amor de Deus, cara. Ele manda a pergunta: bom dia, vocês sabem por que em São Paulo não toca o hino do estado como nos outros estados? Fazendo a mesma pergunta do outro ouvinte. Vai também. dormir, essa é boa. O cara Pô, Renatinho, sexta-feira, dá um Santa, tempo, cara. Vai ver o peixe lá no forno, cara. Um abraço também aqui pro Roberto Machado, corretor de imóveis. Tá mandando uma boa Páscoa pra gente. Amém. Que o Cristo ressuscitado abençoe a todos. Amém. Igualmente pra sua família também. Muita paz nesta sexta-feira santa. Bom dia, hino do Brasil no estádio do Palmeiras é maravilhoso, diz ele aqui, o Leandro Barreto, de Engenheiro Coelho. Palmeiras, a torcida do Palmeiras acaba fazendo uma versão própria, né, do hino. A do Cruzeiro também, né? Quando chega aquela parte, a imagem do Cruzeiro resplandece e os cruzeirenses gritam ao plenos pulmões. O Paulo de Valinhos manda boa sexta-feira a todos. Esse brasileiro deve ficar entre Palmeiras e Fluminense no momento. São os dois times que estão na ponta da competição. Um abraço também aqui pro nosso amigo Jobert Rechinelli, e tá mandando aqui uma orientação sobre o trânsito. Bandeirantes sentido interior nas proximidades do Rodoanel, toda parada. Mesmo assim, o Waze não deu opção para pegar em Anguera. Hoje é dia de muito trânsito, né? Pessoal viajando bastante para visitar os familiares no interior também. Então tem que ter muito cuidado e vai curtindo a CBN. Um abraço pro Jobert Rechinelli. O Fluminense vai brigar por Libertadores. O vice-campeão vai ser o Flamengo, Fábio Chá. Concorda? Cara, muito campeonato pela frente. Nona rodada ainda, cara. Fechamos, Valmirzinho. 12:01, estaremos no Arena, ao vivo, hein, cara? Ao vivo no Arena, às 16h, com muita resenha, muita repercussão sobre a rodada, as prévias também do final de semana. Até lá! CBN Esportes Campinas.